atentos aos sintomas para saber como reduzir a alta temperatura. Mas a gente fica sempre uma dúvida, né? Porque a gente consome muita informação e que diz assim, mas calma, tem que ver se é febre mesmo ou tá febril, porque a febre faz parte do mecanismo de defesa do nosso organismo. Patriota Júnior está de volta, né? Porque ele vai tirar agora todas as dúvidas dele com um especialista no assunto, né? Porque em breve ele também vai ter um bebê aí para ficar ligado. Gente, já? É muito amor, muito encontro. Então, em breve vai sair um resultado disso aí. Ô, Patriota, então, né? Quando a gente deve se preocupar com a febre? Oi, Renata, de volta aqui no Minha Cidade. Pois é, a febre é um mecanismo, né, de defesa ali do organismo. É sempre quando a criança, o bebê está com uma temperatura mais elevada ali, né, os pais, claro, ficam preocupados, né, porque isso pode ser um indício de algum problema. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com o Dr. Paulo Gustavo Xavier, que é pediatra. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Pegando como gancho a pergunta da Renata lá, quando é que a gente considera que a criança, o bebê ali está com febre? Qual a temperatura? Bom dia, Renato. Bom dia, Patriota. Veja, antes a gente considerava 37,8 como sendo a temperatura limite, né? Então, a partir de 37,8 a gente já consideraria febre. Hoje o entendimento é que essa temperatura, a partir de 37,5, a gente já considere como sendo febre. Agora, quando identificar que essa febre precisa ser medicada? Veja, toda vez que a criança tiver uma temperatura elevada, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, será que essa criança não está superaquecida? Aquelas crianças muito agasalhadas, que a temperatura vai acabar aumentando por causa desse agasalhamento. Então, a primeira dica que a gente dá para os pais é, quando perceber que a criança está um pouquinho quentinha, deixa a criança mais à vontade, com menos roupa, depois de alguns minutos, afere essa temperatura novamente. Se mesmo assim essa temperatura persistir alta, aí ela precisa ser medicada. Quando essa febre ela passa a ser um sinal de alerta ali para os pais, doutor? A recorrência, todo dia a criança tem ali um aumento na temperatura. Quando é que deve ser ligado esse sinal de alerta para procurar um médico? Veja, essa é uma pergunta interessante porque a gente tem muita chamada febrefobia, ou seja, os pais ficam angustiados quando a criança começa a ter febre, muitas vezes levam à emergência de maneira precipitada aquelas crianças sem tantos sinais de gravidade. A gente considera o seguinte, de maneira muito didática e bem resumida. Crianças muito pequenas, geralmente crianças abaixo de 2 meses de idade, qualquer pico febril vale a pena uma avaliação, porque essas crianças em geral ela tem um organismo um pouco mais frágil e são crianças que a gente não espera que façam febre. Então, crianças abaixo de 2 meses que façam febre, é importante uma avaliação. A partir de 2 meses, aí é meio que caso a caso. Se a criança tiver uma febre alta, geralmente acima de 38,5, além da febre a criança estiver vomitando, a criança tiver sinais de desidratação, como por exemplo, parou de fazer xixi, ou a criança está muito molinha, a criança não está querendo comer, não está aceitando a alimentação, ou se essa febre já persiste por 2, 3 dias, então esses casos merecem realmente a atenção de uma avaliação médica, muitas vezes inclusive na própria emergência. Temos algumas causas para essas febres nas crianças? Veja, a maioria absoluta das febres são provocadas por uma reação inflamatória do organismo. Então, toda vez que o organismo tem contato com algum micro-organismo, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria, o organismo produz uma reação inflamatória na tentativa de se defender contra esse micro-organismo. E aí, um desses mecanismos de defesa é a própria febre. Ô, doutor, e se essa febre ela vinha acompanhada, por exemplo, de recusa alimentar, vômito, diarreia, é um problema a mais, né? Isso, aí a gente considera, Patriota, que essa febre ela tem febre com alguns outros sinais de alarme. Então, crianças muito pequenininhas, como eu falei, com febre, precisa de uma atenção especial. Além da febre, a criança tem vômito, a criança não aceita a alimentação, a criança está muito molinha, a criança não quer brincar, a criança está muito paradinha. Essa criança também merece uma atenção especial. Doutor, agora alguns pais costumam banhar a criança ali, está com uma temperatura um pouco mais elevada. Isso aí é recomendado? O ideal mesmo é procurar um pediatra? Como é que funciona? Veja, as medicações para febre elas são muito efetivas. Então, na sinalização de febre, a criança pode fazer medicação de febre, que a gente chama de antitérmico. Esses banhos, que a gente é uma cultura popular, inclusive, né, nossas vós, nossas mães, elas fazem isso com as crianças, a gente orienta que tenha um pouco de cuidado, porque essa diferença de temperatura, a criança está com o corpo mais quente, você dá um banho numa água mais fria, pode deixar a criança muito irritada, incomodada. Se precisar banhar a criança, pode banhar com a água morna, a temperatura
agradável para a criança não sentir essa diferença de temperatura tão grande. E álcool não se deve fazer. Antigamente a gente tem aquela ideia de compressa de álcool para baixar a temperatura. Você não deve fazer, porque se você faz isso, parte desse álcool acaba sendo absorvido pela pele da criança e pode provocar intoxicação. Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com o Dr. Paulo Gustavo Xavier, que é pediatra, né, esclarecendo, trazendo para a gente aqui orientações importantes, né, sobre a febre em crianças e bebês. Oi, Renata. Patriota, aproveita, doutor Paulo, aí para perguntar a ele sobre como é que está a procura aí nas emergências nessa época do ano. A gente já falou sobre isso aqui, com essa mudança de temperatura, muita criança em hospital, né? É verdade. Renata está perguntando lá no estúdio como é que está a procura nas emergências aí durante esse período, né, das crianças e também dos bebês. A gente vê, Renato, um aumento importante na procura por emergência dos pacientes na pediatria, muitos com sintomas respiratórios, então tosse, coriza, mas a febre é um motivo importante de procura desses pais pela emergência, e muitas vezes no primeiro, no segundo dia de febre. Então a gente aproveita para fazer essa orientação de que nos primeiros sintomas de febre, no primeiro dia de febre, sem sinais importantes de gravidade, essa criança pode ser medicada em casa e observar a evolução. Se a criança não tiver sinais de gravidade, inclusive, ela pode ser avaliada pelo seu pediatra assistente sem precisar levar esse paciente à emergência. E aí, mais uma vez, a gente repete, Renata, se tiver sinais de gravidade, se for crianças muito pequenas, se for uma febre alta persistente, se a criança tiver sinais de desidratação, recusa alimentar, aí essa criança realmente deve ir para a emergência. Perfeito. Obrigado, doutor Paulo. Renata, eu volto contigo. Obrigada, Patriota. Um abraço para o doutor Paulo Gustavo também. Não esperar, né, gente? Não é, teve a febre agora, vai para a emergência. Calma, né? Vai dando ali um antitérmico, vai observando. Caso a criança não torne, como se diz, né? Não volte aí a sua atividade normal, né? A alegria, a brincadeira e tudo mais. Aí quando é ali uns 2, 3 dias, vai pro hospital. Mas é importante observar, tá? E principalmente também a temperatura, né? Até quantos graus ali ela atinge, tá? Monitorar, mas não é na primeira febre que a gente leva, porque às vezes você leva e lá tá cheio de gente mais doente, e quando você termina já tá com a imunidade baixa, se mistura com mais gente, pronto, tá tudo perdido, tá? Calma e, claro, entre em contato, se possível, com o médico que acompanha aí a tua criança. 9 horas e 11 minutos, Mário Flávio, vamos seguindo com esse Manhã Cidade, vamos passar pelo WhatsApp Cidade?